Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast Odisseia, um podcast dedicado ao desenvolvimento humano das pessoas. Lembrando que o podcast Odisseia é uma iniciativa do Odisseia Academy e esse podcast tem o objetivo de levar conteúdo de qualidade gratuitamente para muitas pessoas. Eu sou Saulo César, um dos cofundadores do Odisseia Academy, junto comigo, meu querido amigo, irmão, cofundador do Odisseia Academy, Haroldo Dutra Dias. Tudo bem, Haroldo? Oi, Saulo, tudo bem? Estamos aqui no nosso tradicional podcast, né, Saulo? Exatamente. E hoje um tema muito importante, e é um tema que sempre que a gente fala sobre ele, normalmente as pessoas gostam, esclarece muito, ajuda as pessoas. Hoje a gente vai tratar das emoções, mas com uma perspectiva diferente, como as emoções influenciam as nossas decisões, os nossos resultados, porque a gente sabe que as emoções são uma parte muito importante da nossa vida, não é, Haroldo? Saulo, a gente tem insistido, tem batido nessa tecla aqui no Odisseia Academy, tentando resgatar uma visão mais madura das emoções que, por muito tempo, foram consideradas infantilidade, fraqueza, vulnerabilidade, e que hoje voltam com força total. Eu diria que é o centro das atenções, todo mundo querendo entender o processo das emoções, especialmente a tomada de decisão a partir das emoções. E muitas vezes acho que acontece da pessoa ela ter uma determinada emoção e essa emoção sequestrar a parte racional simplesmente para justificar aquilo que emocionalmente já se definiu como sendo um curso de ação. Isso acontece, Haroldo? Saulo, como a emoção é muito forte e ela é muito antiga, ela está presente, por exemplo, a gente nos cachorrinhos, nos gatos, animais, a gente vê isso nitidamente. Como os animais domesticados são habilidosos em mostrar emoções, como é visível neles essa experiência emocional, né, Sal? Com E certeza. quando nós somos tomados por um processo emocional, ele é muito rápido, ele é muito intenso. E a nossa parte racional, ela não consegue ser tão rápida quanto. Ela não consegue ser tão intensa quanto um processo emocional. Então é muito mais comum nós sermos movidos por um processo emocional e depois justificarmos racionalmente do que o contrário. Né? Então você é tomado pelo processo emocional, você se comporta, tem atitudes e depois você fica racionalizando, justificando, explicando, tentando encontrar uma teoria para justificar a sua resposta emocional. É interessante porque isso acontece com muita frequência. Primeiro a gente adere a uma ideia, a gente gosta de alguma coisa e depois a gente vai na busca de por que que a gente deve manter aquele comportamento, manter aquele curso de ação. Agora, Haroldo, vamos aproveitar, né, você tem feito uma pesquisa importante na área de emoções, fazendo terminou mestrado, fazendo doutorado em neurociência, e a maneira como a gente entende emoções, como a gente utiliza essa palavra no dia a dia, no cotidiano, às vezes esconde algumas nuances importantes do que realmente é uma emoção. E se a gente quer lidar melhor com as emoções, a gente precisa entender do que é que nós estamos falando. Do que nós Então, estamos falando. o que são emoções? Emoções e sentimentos são sinônimos. A gente ouve muito falar de estado de humor na atualidade. Como é que a gente Exato. pode definir esses termos de maneira que seja útil para as pessoas que estão nos ouvindo, na hora delas reconhecerem e lidarem com as emoções? Saulo, você tocou num ponto importantíssimo. Quem dera a gente tivesse uma palavra para cada ideia, uma palavra para cada fenômeno da natureza. Mas infelizmente não, a gente tem palavras, às vezes você tem uma palavra para descrever várias coisas. Se cada palavra tivesse um significado, os dicionários seriam simples, né, Saulo? Os dicionários seriam simples, né? Os dicionários têm várias entradas. Você tem lá uma palavra e tem. Aí você olha, um, dois, três, quatro, cinco, vários significados. Emoção é uma dessas palavras que tem múltiplos significados. Então, nós vamos falar aqui de um conceito que é
das neurociências, da psicologia e da psiquiatria. Aí a gente precisa distinguir duas coisas: emoção e estado emocional. Isso é muito importante. Emoção, só para a gente lembrar, emoção é igual um reflexo. Sabe quando você dá, Saulo, uma marteladinha no joelho? O médico vai testar o seu reflexo patelar, aí ele dá aquele toquinho no joelho, involuntariamente, imediatamente, você chuta. É um reflexo. Emoção, no sentido técnico, é essa resposta automática. 9 milésimos de segundo, Saulo. Nossa. 9 milésimos de segundo, você ativa um conjunto de processos fisiológicos, por exemplo, para o medo, para a raiva, para a repulsa. Processos que são muito importantes. Muito, muito, muito importantes. Quer ver uma coisa? Se eu alfinetar a sua perna, se você colocar o dedo numa chapa quente, você precisa responder em milésimo de segundo. Isso é emoção. Emoção é essa resposta muito, muito rápida. Agora, depois que você tem essa resposta rápida, o processo perdura. Ele tem continuidade. A continuidade é o estado emocional. Então você experimenta o medo em 9 milésimos de segundo, em 1 segundo você começa a entrar num estado emocional do medo. E nesse estado emocional, existem outros elementos que comparecem para que se forme esse estado emocional, ou é só a continuidade daquelas emoções? O que que vem junto com esse estado emocional? Saulo, você fez uma pergunta maravilhosa. Eu estive no Rio de Janeiro para resolver uma questão de renovar visto, né? E aí fui visitar a praia ali de Ipanema, Copacabana, e aí estava aquele pessoal de asa delta, Saulo. Era tão engraçado, porque você consegue identificar nitidamente, eu estou falando do ponto de vista emocional, quem é o instrutor e quem é a pessoa que está passeando. Eu estou falando emocionalmente. É claro que fisicamente o instrutor fica mais por cima, controlando. Não estou falando disso, eu estou falando emocionalmente. O instrutor, ele parece que está tomando água de coco. Aquela altura. Desce, desce tranquilo, principalmente no momento que a asa delta está pousando. O Saulo, a tranquilidade do instrutor chega a irritar. Em compensação, você percebe a expressão de pavor de quem está fazendo o passeio, talvez andando pela primeira vez. A pessoa está em pânico. O que é interessante nisso? Quando a asa delta começa a pousar, a pessoa experimenta medo. Mas até pousar, já não é mais emoção, já é estado emocional. E o estado emocional de quem não está acostumado com aquela situação, ele é mais intenso do que o instrutor. O estado emocional de medo de um alpinista não será o estado emocional do Saulo e do Haroldo se nós dois resolvemos escalar uma montanha. Então, o estado emocional tem a ver, Saulo, com o seu treino, o número de vezes que você foi exposto àquela situação, a habilidade que você tem para lidar com aquele gatilho, com aquela circunstância, a sua história de vida, suas vulnerabilidades psicológicas, os seus traumas. Então, olha que bonito isso, Saulo. Por isso que Interessante. estado emocional, Saulo, é impressão digital. Cada um tem o seu. Cada um tem uma peculiaridade. Nós dois temos a emoção medo igual. Igual. A emoção é igual. O estado emocional é totalmente diferente, Saulo. E Haroldo, Totalmente diferente. você comentou que as emoções primárias, a gente tem todas elas como emoções que são comuns a toda a espécie humana. E de E animais também. nos animais também estão presentes as mesmas emoções primárias. As mesmas emoções primárias. Olha que interessante. E como é que a gente pode entender, então? Porque às vezes as pessoas falam assim,
Ah, essa emoção é boa, essa emoção é ruim. É. E a gente até entende, né, que no dia a dia, na conversa, a gente sendo mais coloquial, tá tudo bem, mas parece que todas essas emoções são boas e elas têm uma função. Como é que a gente pode entender isso? Total função, Saulo. Vamos pensar numa emoção que não é muito falada, porque a gente fica sempre batendo nas mesmas emoções. Eu vou trazer algumas aqui mais desconhecidas. A emoção nojo, repulsa. Eu fui dar água para Tiffany, Saulo, a cachorrinha aqui, e aí quando ela deu a primeira lambida na água, eu acho que tinha caído alguma coisa na água que estava com um gosto estranho. Imediatamente ela se afastou. Ela se afastou. E como a Priscila tinha passeado com ela, ela estava com sede. Eu sabia que ela estava com sede. Então, naquele momento que ela se afastou da água, eu falei: tem alguma coisa nessa água. Realmente, tinha caído algo e aquilo ficou lá, estava com um gosto ruim. Aí eu lavei a vasilhinha, coloquei água limpa, dei para ela bebeu aquele tanto de água, que ela estava com muita sede. Proteção. Imagina se você não fosse capaz de expressar a emoção repulsa, nojo. Você poderia morrer com um alimento, com um líquido. Você não teria como se proteger de algo venenoso, de algo que está estragado. Então, a gente sente cheiros e sente nojo, sente repulsa, até enjoo, para nos proteger. Isso vale, Saulo, para todas as emoções primárias: medo, raiva, antecipação, que é a ansiedade, nojo, solidão. Olha, e interessante, são Todas quantas emoções primárias? 6 do sistema de alarme, de um lado, e o parzinho, que as emoções são pares, são almas gêmeas. Então você tem medo, que é casado com a confiança, que é uma emoção do sistema de alarme e a outra do sistema de prazer, do sistema de recompensa. Elas ocorrem sempre em par. Porque é igual turbina de avião, Sal. Tem uma turbina do lado esquerdo e uma turbina do lado direito. Olha que interessante. E todas essas emoções são estudadas em profundidade na formação Odisseu, que é um dos cursos do Odisseia Academy. Quem tiver interesse, fica atento, a gente abre as matrículas de tempos em tempos, mas lá na formação Odisseu a gente aprofunda em todas essas 12 emoções primárias. Eu queria contar uma curiosidade aqui, Sal. Vamos lá. Eu estou fazendo eu e meus orientadores, a gente está fazendo um experimento agora com um ratinho deprimido. Olha, Camundongo deprimido. Aí você fala assim: não, não é possível. Camundongo deprimido. Como que eu sei que um camundongo está deprimido? Sabe como, Sal? Quando ele não dá continuidade às emoções primárias. Então, você coloca ele. É claro que para ele deprimir, dá dó, né? uhum. Mas ele passou por uma situação tão grande de estresse que agora você coloca ele na água, ele não nada mais. Você coloca ele numa situação de risco, ele paralisa. Então, ele começa a ter comportamentos onde as emoções primárias não estão sendo expressas. Aí eu identifico que ele está deprimido. Olha que interessante. Ou seja, Né? uma disfuncionalidade nesse mecanismo das Nas emoções emoções primárias primárias, de é um medo, indicador de de raiva. depressão. É. Ele Olha. perde a capacidade, Saulo, de sobrevivência. E, É e como se ele isso, jogasse a toalha. Aí você detecta que ele está deprimido. Aí a gente tira o sangue, alguma célula, para poder estudar os mecanismos, que essa é a minha pesquisa, né? Biomarcadores da depressão. Então, aproveite e hoje fala um pouquinho sobre a pesquisa, o que ela visa, qual que é o objetivo dela, o que está sendo estudado, porque é uma pesquisa de ponta. de Acho que não ponta tem nada parecido no mundo hoje. não tem. Esses camundongos estão lá em Harvard agora. Nesse exato momento, a gente está coletando o sangue deles. Meu orientador, uns colaboradores, né? E a gente vai coletar o sangue, algumas células, para avaliar biologicamente o que identifica esse comportamento, esse estado emocional dele deprimido, Sal.
E a gente compara o camundongo deprimido com o camundongo saudável, né? Isso já é um nível, a gente chama de uma fase pré-clínica. A gente já está numa fase pré-clínica, mas eu queria só chamar a atenção porque é biológico também, né? Que a gente acha que é só psicológico, mas não, o camundongo ele apresenta ali o comportamento e marcadores biológicos do estado emocional. Agora, imagina um ser humano que é muito mais complexo que um camundongo. Aliás, esse é um equívoco, Haroldo, porque você deve enfrentar muito isso, ver muito, porque a gente pensa emoções como sendo algo psicológico e que é totalmente desconectado da parte física. É como se não tivesse uma relação, né? Como se a parte psicológica fosse muito uma questão ou de boa vontade, de interesse, ou então uma característica que não pode ser alterada. E eu assisti um podcast recentemente, eu achei muito interessante, acho que assim, podem ter discussões, mas é uma doutora falando sobre como a alimentação muda o seu estado emocional. Ela inclusive lançou um livro em janeiro, não foi traduzido para o português ainda, é chamado Change Your Diet, Change Your Mind, ou seja, mude sua dieta, mude sua mente. E tem alguns depoimentos, é lógico que isso é muito específico, é uma só pessoa, a gente não pode generalizar, mas de indivíduos que estavam com ideação suicida e que quando mudaram um determinado tipo de alimento, isso diminuiu drasticamente. Ou seja, existe uma conexão mente-corpo que é muito mais profunda do que o que as pessoas estão acostumadas a tratar, a lidar, né? E, na verdade, Saulo, quando a gente fala em sistema nervoso, as pessoas pensam só no cérebro, que está dentro do crânio. Mas, na verdade, Saulo, nós temos três sistemas nervosos integrados. Nós temos um sistema nervoso central, que é esse que está no cérebro, a gente chama de encéfalos, né? Que céfalos é o crânio, né? Encéfalo é o que está dentro do crânio. Então, o encéfalo, que a gente chama vulgarmente de cérebro, mas ele prolonga pela medula. Mas nós temos um sistema nervoso, Saulo, pequeno, dentro do coração. O coração, ele mantém um ritmo, inclusive eletromagnético, independente do cérebro, Saulo. Você tem morte cerebral, o coração continua batendo. Normalmente. Ele tem um sistema nervoso dele. E nós temos um terceiro, Saulo, no intestino. O sistema nervoso entérico. Claro que todos eles estão conectados, quem comanda é o sistema nervoso central, e quem liga o sistema nervoso do intestino ao cérebro é o nervo vago. Então, o meu orientador de Harvard, ele fez um experimento muito interessante, Sal. Ele transplantou bactérias de um ratinho autista. Olha que interessante isso. Um ratinho com autismo. E a gente consegue saber que ele é autista pelo comportamento dele, Sal. Você Uhum. coloca ele em grupo, ele se isola, uma série de comportamentos. Transplantou a microbiota do intestino de um ratinho autista para um camundongozinho saudável, o saudável começou a ter sintoma de autismo. Então, veja, Olha, não é que isso seja a causa, porque quando a gente está trabalhando com transtorno, é multifatorial, são muitas causas. Então, a gente não pode dizer que é uma causa só, mas é um elemento fortíssimo. Porque muitos neurotransmissores são produzidos no intestino, Sal. olha só. Os Inclusive, neurotransmissores, 2/3 da serotonina, por exemplo, é produzida no intestino e enviada para o cérebro. Então tem uma ligação profunda. a nossa microbiota, o que a gente come, a maneira como a gente se nutre, pode afetar a produção de serotonina, dopamina como Demais, precursores. demais, E, demais, e, Sal. e aí, Haroldo, entendendo essa relação agora que se tornou mais complexa, mas mais clara para a gente deve considerar que as nossas emoções afetam de uma maneira intensa as nossas decisões, os nossos resultados, nosso comportamento, os nossos relacionamentos. Ou seja, se a gente tem esse mecanismo que está todo interconectado, né, o corpo, as emoções têm um papel importante no que a gente decide, em como a gente se Tem comporta. um Como é que a gente papel pode entender isso?
Saulo, tem um. Gente, eu vou abrir isso aqui em público, que há muito tempo eu estou pedindo para o Saulo e ele vai implantar isso, viu? Ele vai trazer isso aqui para o Odisseia Academy, que é um curso de economia comportamental. Economia comportamental. Eu vivo pedindo isso para o Saulo, agora eu estou pedindo em Fazendo em público para ele público. cumprir a promessa. Mas breve, não demora muito, porque ele está organizando aí o Prosperidade, está acabando de fechar, mas ele vai trazer aqui um curso bacana de economia comportamental. Eu quero ajudar em algumas coisas da neurociência, mas é uma área de pesquisa hoje, eu diria que é um campo do conhecimento que se inaugurou, que ficou famoso quando Daniel Kahneman, um psicólogo, ganhou o Prêmio Nobel de Economia, ele mostrando, Saulo, como que a parte emocional afeta as decisões econômicas, que a gente achava que eram decisões puramente racionais. Haroldo, você comentando isso, né? Eu estou lendo um livro que é um resumo das cartas do Warren Buffett que ele envia anualmente para os investidores, né, da empresa dele, que é a Berkshire Hathaway, que é uma das maiores empresas de investimento do mundo. E é interessante que ele falando, estou trazendo o caso porque a gente pensa, o maior investidor do mundo, extremamente racional, ele comprou a empresa em 1965, que era uma indústria têxtil que tinha esse nome, Berkshire Hathaway, e essa empresa, ela gerou caixa, foram feitos outros investimentos, e ele criou um amor por essa empresa, que era uma empresa têxtil. E o mercado têxtil começou a fazer água ali já no final da década de 70, início da década de 80, só que ele nunca se desfez do negócio até 1985. Meu Deus! 20 anos depois. E ele fala assim, olha, os sindicatos eram tão amáveis, a gente tinha compromisso com as pessoas, criou aquele afeto, mas eu confesso que se o sindicato tivesse sido um pouco mais duro, a gente teria perdido menos dinheiro do que o que a gente perdeu na década de 80. Então, ou seja, estamos falando de um dos maiores investidores do mundo e que tomou a decisão de manter um negócio, depois o negócio teve que ser fechado, não pôde nem ser vendido, porque já não tinha mais valor, exatamente por conta de vínculos emocionais. Emocionais, afetivos, né? Eu acho que vai ser muito legal, gente. O que vocês acham? O Saulo fazer um curso desse aqui, economia comportamental. Porque tem, por exemplo, Saulo, eu vou citar aqui algumas pesquisas de economia comportamental, só para mostrar como o estado emocional afeta decisões que a gente acha que são racionais. Eles descobriram que você colocando fralda descartável do lado da cerveja aumenta a venda dos dois. Óbvio, né? O pai sai para comprar fralda descartável, o pai novato, né? Tá sem dormir, vê a cerveja e fala: vou levar a fralda, e leva a cerveja. Mas, por exemplo, perto do caixa onde você vai pagar, aqueles produtos que estão ali não são aleatórios. Aquilo tem pesquisa, aquilo tem estudo. Aqueles produtos ali que são colocados ali, você aumenta as vendas, Saulo, em até 40%. Por quê? Porque quando você está no caixa, você já foi com uma lista, você saiu de casa com uma lista, chega no caixa, você olha para aquele produto que está ali no caixa e você compra aquilo que não estava na lista, compra aquilo que você não precisava. Por quê? Porque mexe com as suas emoções, você vai e compra. E é interessante, Haroldo, porque os supermercados, eles colocam ali, normalmente, qual é a característica desses produtos? Eles são doces, tem o açúcar, e disparam, né, assim, todo mundo... Sistema de recompensa. Ali é, só tem coisa para acionar seu sistema de recompensa. então, açúcar é pequeno, é rápido, um preço barato, então não tem Barato. muito obstáculo. Então, realmente, isso é pensado para que a pessoa possa, naquele momento que ela está passando por ali, facilitar a tomada de Porque decisão você dela. imagina, Saulo, você vai sair de casa com uma lista assim, comprar 2 barras de chocolate e uma bala. Você não vai Não. sair com essa lista de casa. E se eu chegar no supermercado grande, eu tenho um setor lá só de bala, você vai nesse setor? Você não vai. Então, esse produto fica ali na hora que você chega para pagar e fala: vou levar, É, vou levar, vou levar.
É isso, né? É isso. Haroldo, tem uma pesquisa que mostra que quando as pessoas vão no supermercado com fome, ou seja, antes de almoçar ou depois de almoçar, a diferença na conta é de 30%. As pessoas que vão antes de se alimentar, que estão com um pouco de fome, levam 30% a mais de coisas do que uma pessoa que vai depois do almoço, depois de ter tido uma refeição, porque ela tá com aquela sensação de fome. E aí o Mas olho às vezes é maior do que a barriga, como diz o ditado popular, a exatamente. pessoa vai enchendo o carrinho. Exatamente. Ô, Saulo, tem uma pesquisa incrível, se transformou em livro e inaugurou uma linha de pesquisa que é o chamado neurodireito. O Nossa, Ted Green é um grande pesquisador nessa área e ele fez pesquisa com magistrados e magistradas nos Estados Unidos. E o que eles pesquisaram, Saulo? É melhor você ser sentenciado depois do almoço ou depois que o magistrado toma café, que as sentenças são mais brandas. Olha isso. Então, pois é. o sujeito está com fome ali, está antes do almoço, horrível, não marca julgamento, marca para depois do almoço, ou então depois de um café. E aí, estudos mesmo mostrando que você fica mais condescendente. Isso é interessante, Sal. Vai ter uma reunião tensa? Faz um lanchinho antes. Oferece um café, uma balinha. Eu fiz essa experiência, Saulo, aqui no setor de conciliação do Tribunal de Justiça. Olha, Sabe o que a gente fez? As pessoas chegavam cuspindo marimbondo, soltando faísca, achando que já iam sentar e começar a reunião, né? Só que elas sentavam, Saulo, tinha chá, café, bala, bombom em cima da mesa. Aí chegava o conciliador e falava assim: olha, senhores, por favor, sirvam, fiquem à vontade, daqui 5 minutos vai começar a sessão, podem se servir. E aí a estratégia. O próprio conciliador se servia para iniciar, para ninguém ficar tímido. Ele falou: eu mesmo vou pegar aqui. Ele pegava um chazinho, aí todo mundo, então vou pegar um chá. Sal, aumentou em 30% o número de acordos. olha só. Porque a pessoa comia uma bala, ela já dá uma desarmada, toma um café, você cria todo aquele clima. Aí o conciliador chega e fala: olha, aproveitando esse clima aqui, será que não seria possível a gente tentar chegar numa composição? Vamos tentar ouvir qual é o problema. Veja, não estou entrando no mérito, isso aqui não é julgamento, é uma conversa. E as pessoas partiram para uma conversa. Uma conversa difícil, mas aumentou em 30% os acordos, Sal. Olha, Olha aí. e isso leva a gente a pensar que a gente, eu não vou usar a palavra gerenciar, porque isso não é adequado, mas regular as nossas emoções parece que é Isso. possível. De repente, com uma alimentação adequada, com uma estratégia específica, com alguma coisa. Como é que a gente pode entender esse processo de regulagem emocional? Eu sei que o termo é meio confuso. Tem algum exemplo para que as pessoas que nos assistem possam Saulo, para entender o que que ficar, significa regulagem emocional? Saulo, para ficar simples, a emoção que vem você não consegue bloquear. Então, emoção é igual saque do tenista adversário ou do time adversário. A bola foi sacada. A emoção ela vem, você não tem controle. Você não pode falar assim: eu não vou mais experimentar a emoção medo. Isso é fantasia. Você não tem controle sobre o surgimento da emoção. Mas você tem total controle do estado emocional. Você pode treinar isso. Aí eu volto no exemplo do instrutor de asa delta. Ele tem medo, Saulo. Ele tem medo, é óbvio que ele tem medo. Medo ele tem. Mas ele já está tão acostumado com aquele processo que o estado emocional dele é mais maduro, é mais regulado. Então, ele foi se expondo, ele foi trabalhando. Tanto, Saulo, que uma das técnicas para fobia na terapia cognitivo-comportamental é você expor a pessoa gradativamente aquilo que ela tem medo.
gradativamente. Então a pessoa, por exemplo, tem um medo doentio de barata. Então você começa com a palavra barata. Você vai acostumando ela com a palavra, depois com uma imagem, depois com um vídeo e depois com uma barata num potinho. Você Olha, vai sucessivamente expondo e ela vai aprendendo a regular o estado emocional dela. Ela vai diminuindo o volume. Ela é, é, continua tendo medo, mas ela diminui o volume é quase o mesmo princípio da vacina, né? Que da com vacina. um Exatamente. elemento mais fraco, você vai desenvolvendo capacidade de lidar com o vírus, Com mas aquele não, você vírus. não elimina o vírus, né? A Não vacina não elimina. elimina. Não elimina. É você que fica mais forte. Você que passa a ter uma resposta. Então a pessoa, ela tem medo de barata, ela não gosta, ela não quer. Ah, e agora eu vou ter uma barata de estimação. Não é isso. Mas ela abandona aquela reação exagerada, aquela reação desproporcional. E ela começa a ter uma reação mais proporcional. Mais proporcional. Haroldo, e as nossas crenças, os nossos valores, as nossas memórias contribuem para o nosso estado emocional e, consequentemente, para que a gente tome decisões mais adequadas ou não? Muito, Saulo. Daí a importância do autoconhecimento, a importância de investir no conhecimento, na alfabetização emocional, que é uma tecla que a gente bate muito aqui no Odisseia Academy. Porque à medida que você investe nisso, nesse processo de autoconhecimento, de regulação emocional, de alfabetização emocional e também na cura dos seus traumas, você olhar para isso, falar sobre isso, até mesmo numa terapia, isso vai amadurecendo e vai fazendo com que você consiga lidar de uma maneira mais efetiva com o seu estado emocional. Porque do contrário, você fica refém, refém. Especialmente se for uma situação traumática, Saulo. Especialmente porque você tem a crença de que aquilo vai se repetir, você generaliza, você começa a ter crenças distorcidas com base na experiência que você viveu. Ou seja, às vezes a gente fica tentando lidar diretamente com as emoções e essa não é uma estratégia muito eficiente, porque as emoções estão neurologicamente, biologicamente estabelecidas como mecanismos úteis para a gente. Agora, os elementos que levam ao estado emocional, esses nós temos controle sobre eles, esses nós temos maior influência, e é sobre esses elementos que a gente deveria desenvolver a habilidade e a capacidade de atuar. E a gente esquecer aquela ideia de que eu tenho que controlar minhas emoções, não devo sentir raiva, e ficar às vezes a pessoa às vezes até se culpa e ela cria um estado emocional ruim, porque ela se julga incompetente, ela não dá conta, mas é porque ela está mexendo no parafuso errado, ela está apertando o botão equivocado para o resultado que ela está buscando. Exatamente. Eu gosto de uma metáfora, e aliás é um exercício bom, Saulo. Um exercício para você treinar neuroplasticidade. É uma dica boa aqui e simples. Se você é destro, pelo menos uma vez por semana, experimenta almoçar ou jantar com a mão esquerda, pegando o garfo com a mão esquerda. Faz esse teste. Vai ser desconfortável. Mas depois, quando você for treinando, você vai ganhando uma habilidade, Saulo. Eu falo a mesma coisa do estado emocional. Muitas vezes você tem um estado emocional que aquilo virou um hábito, porque você reage, você se comporta daquela maneira há 20, 30 anos. Então, quando a gente propõe algo novo, a pessoa estranha, é como almoçar com a outra mão. Né? Se você é destro com a esquerda, se você é canhoto com a direita. Você fica. Mas com o tempo, você desenvolve a habilidade. Você desenvolve. E o cérebro, ele cria uma circuitaria. Ele cria um caminho ali de sinapse que te ajuda. Então, mudar de caminho, se você vai para o trabalho, sempre por o mesmo caminho, tenta fazer um percurso diferente, tenta fazer coisas diferentes.
fazer um curso, ler livros diferentes, assistir um podcast, né? Ouvir um podcast, porque isso vai estimulando. Estado emocional, a mesma coisa. Tem gente que fica viciado no estado emocional. Por exemplo, Saulo, o estado emocional de reclamação. O estado emocional de reclamação, ele mistura raiva, nojo, um pouco de ansiedade, porque você fica tentando prever o que vai acontecer, e aí você entra naquele estado emocional. Tem gente que reclama o dia inteiro, mas aquilo é um hábito. Mas veja, gratidão também é um estado emocional. Eu posso treinar. Eu posso treinar. Então, é bonito isso, né? E é Isso é a interessante, Haroldo, porque alfabetização emocional. e eu acho que esse é um dos principais desafios para a gente hoje, inclusive porque eu vi uma estatística da OMS que me impressionou. Segundo a OMS, uma em cada 8 pessoas no mundo sofre de algum transtorno de natureza mental. Nós estamos falando, gente, em 1 bilhão de pessoas no mundo. É muito. E são assim, diversos espectros, são coisas diferentes, mas mostra para a gente a necessidade de entender esses mecanismos para a gente poder se entender e para a gente poder ajudar outras pessoas também. Porque com estatística dessa, é praticamente impossível e a gente não vai encontrar uma pessoa com algum tipo de transtorno, com algum tipo de necessidade, quando não for a gente, né? Não for a gente que está passando pela situação. É. E, ou seja, é uma urgência a gente começar a pensar nessa temática com mais seriedade. E existem estados emocionais favoráveis à tomada de decisão mais consciente e racional. E existe estado emocional que é totalmente inadequado para a tomada de decisão. Se a gente está num estado emocional de irritação, ou de medo, ou de euforia, de muito. Eu vejo isso na área financeira. E na área financeira, o que a gente tem é o seguinte: a gente pensa que o sobe e desce do mercado é derivado de coisas que são concretas, racionais, matemáticas, e na verdade não. O próprio mercado financeiro fala, é um estado emocional do mercado. Se o mercado está otimista, compra qualquer coisa por qualquer valor e os preços vão subindo. E a gente teve bolhas, a bolha das .com nos anos 2000, a bolha do subprime, a crise do subprime, todos eles foram gerados por esse estado de euforia nos mercados. E às vezes você tem crises que são agravadas por conta de um estado de pessimismo. As pessoas começam a tomar decisões com relação aos investimentos e são decisões inadequadas. E aí vem uma coisa importante. A gente sabe que os investidores, as pessoas que têm mais êxito financeiro, são aquelas que não se sujeitam ao estado emocional do mercado. Aquelas que conseguem colocar um pouco mais de análise e, ok, está todo mundo comprando, mas espere um pouquinho. Será que tem base? Será que tem fundamento? E aí ela toma decisões mais controladas. A gente viu isso recentemente no Brasil, com relação a algumas declarações que foram feitas, não vou entrar no mérito aqui, mas que geraram uma expectativa ruim e o dólar saiu de 5 para 5,60. E muitas pessoas perguntando: poxa, e aí, o que, que vai acontecer? Aí, depois de um certo tempo, isso volta para um padrão de racionalidade. Agora, no meio do caminho, a situação é absolutamente irracional. Exatamente. E aí precisa de equilíbrio emocional. Precisa de equilíbrio. E equilíbrio é isso, essa resiliência. Eu digo, Saulo, que muito do equilíbrio emocional é a capacidade em conviver com as emoções, não importam quais. Então a gente tem que aprender a conviver com o medo. Porque se eu for imaginar que eu vou fazer um podcast só se eu não tiver nenhum medo, eu não vou fazer podcast nunca. Então, a gente tem que aprender a conviver com todas as emoções, conviver com elas. Quando as emoções estão num nível muito elevado de intensidade, aí tudo bem, aí eu tomo uma medida. Mas emoções, eu digo o seguinte, Sal, é a mesma coisa de quem faz esporte aquático no mar.
tem que aprender a conviver com o mar. Então, o surfista não fica assustado com tempestade, não fica assustado com maré baixa, com maré alta. É o mar. Pescador não fica assustado. Ele sabe como é o mar. Então, com o tempo, ele aprende a lidar com o mar. Então, muito do equilíbrio emocional é isso. A gente tem que... Olha, eu estou com medo. Sim, estou com medo. E vou subir, vou fazer essa palestra e vou fazer essa reunião com medo. E eu tenho que ser capaz de lidar com isso. Né? Haroldo, isso que você comentou me lembrou da relação entre emoções e relacionamento. O quanto, às vezes, por a gente não ter essa alfabetização emocional, a gente não conseguir descrever o que a gente sente, a gente cria verdadeiras crises em relacionamento, porque a pessoa está sentindo uma coisa, mas na hora de se expressar, ela diz algo totalmente diferente, ela fala Exato. de uma maneira agressiva. E eu estou falando só do relacionamento conjugal, não, mas às vezes relacionamento pais e filhos. Às vezes o pai ou a mãe está numa situação de preocupação com o filho, que não está se dedicando à escola, está se sentindo mal. E aí, na hora de falar, como ele deixa aquele estado de raiva aumentar, Tomar na conta. hora de se expressar, ele diz assim: você está sendo irresponsável com o seu futuro? E, no fundo, o que tem ali é uma preocupação de um pai, de uma mãe. Isso. Bom, e ela não consegue dizer isso, né? Poderia dizer: olha, meu filho, eu estou me sentindo triste, porque eu quero o seu bem, e eu estou percebendo, é a minha percepção, de que Isso. você não tem se interessado muito. É assim mesmo. Abrir espaço para o outro colocar o que ele está sentindo. Ou seja, se a gente passa por um processo de educação emocional, de alfabetização emocional, muitos dos nossos problemas de relacionamento sequer existiriam. E é engraçado, Saulo, porque é uma cultura. Nós construímos uma cultura que é muito típica da segunda metade do século XX, início do século XX, segunda metade do século XX, que é uma cultura de que é ruim falar em primeira pessoa, é ruim expressar a sua subjetividade, é ruim demonstrar emoções, que você deve ser isento, objetivo, você tem que ter um distanciamento, quando isso, na verdade, é uma ilusão. É uma grande ilusão. Não tem como a gente abandonar nossa subjetividade. Eu até vi uma piadinha que é, que é engraçado, né, Sal? É que até a inteligência artificial pede para a gente comprovar que é um ser humano que está acessando. Não é? O computador fala assim, ó, prova que você é um humano. Aí mostra lá, figura de bicicleta. Você vê, até as máquinas sabem que o humano é diferente. E para distinguir o humano de uma máquina, ela faz um teste, né? Pede para você comprovar. Então é isso, é essa a característica humana. É isso que nos diferencia, esse é o nosso potencial. Ser humano é essa subjetividade. Em relacionamento tem dois grandes perigos. Você não dizer nunca o que você está sentindo e você dizer tudo o que você está sentindo. São dois extremos perigosíssimos, né? Porque como as emoções mudam muito, se você fala tudo que você está sentindo, você vai falar demais, vai falar bobagem. Em compensação, se você não fala nada, fica difícil o relacionamento. Né? Mas eu acho que isso é tema de um próximo podcast, né, Saulo? A gente entrou num flow aqui que, meu É, Deus, muito bom. vamos... Essa temática é uma temática que nos empolga, é algo muito importante, até pela maneira como a gente trata isso dentro da formação Odisseu, tem todo um pilar sobre equilíbrio emocional, a gente traz aqui um pedacinho daquilo que a gente discute em profundidade lá, mas esse tema nos empolga. Haroldo, estamos chegando ao final, o que você poderia dizer para as pessoas que estão buscando equilíbrio emocional? Eu vou falar uma coisa séria, gente. Aqui no Odisseia Academy, nós temos um programa que é um dos pilares do curso Odisseu, voltado para o equilíbrio emocional. Eu vou ser bem sincero, assim, o Saulo conhece vários cursos, eu acho que é um dos melhores que nós temos no mercado. É um material muito profundo, a gente leva muito a sério isso, é um tema que a gente tem investido muito.
Veja, eu e Saulo, a gente não fica copiando o que está em livro, né? Hoje eu dei exemplo aqui de pesquisa que eu estou fazendo agora, né? Nesse momento está sendo feito um experimento e a gente traz isso tudo para o curso. Então, é um material assim de altíssima qualidade e, gente, tem que ser sério. Não dá para pegar qualquer coisa, qualquer livro, qualquer material. Isso não é brincadeira. Tem muita gente aí falando bobagem. Então, certifique-se de que você está acessando um material sério, responsável. E aqui no Odisseia Academy, a gente oferece algo que nós, eu e Saulo, temos certeza que é um material do mais alto nível para você dar esse primeiro passo aí no seu equilíbrio emocional. Excelente. Continue acompanhando o nosso podcast, compartilhe, comente, deixe as suas sugestões. Esse podcast é feito para você. A gente busca trazer os temas que a nossa audiência tem solicitado. E ficamos por aqui hoje. Um grande abraço. Até o nosso próximo podcast.